Boa tarde. Vamos dar início à sessão de esclarecimento sobre o novo Simplex Urbanístico, um programa do Governo que visa a simplificação de algumas das formalidades relacionadas com a compra e venda de imóveis. Tem a palavra o Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes. Muito bom dia a todos. Permitam-me que faça jus ao espírito desta conferência e aplique o Simplex nos cumprimentos protocolares. Minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos a Leiria. Sou um adepto fervoroso da simplificação e da desburocratização, pelo que acolhemos de braços abertos esta iniciativa de descodificação do Simplex urbanístico, cuja implementação só peca por tardia, um atraso que tem prejudicado em larga medida o desenvolvimento regional. Permito-me um agradecimento à equipa da Sociedade de Advogados Antas da Cunha, SIJA, é assim? Parceira do município neste seminário, pelo contributo que nos dão na interpretação do decreto que visa a simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria. Espero que a concretização do Simplex se materialize de forma efetiva na simplificação dos processos administrativos, redução da burocracia e promoção do desenvolvimento mais ágil e eficiente. Um país como o nosso, que necessita urgentemente de captar investimento, não pode apresentar como cartão de visita aos diversos investidores nacionais, estrangeiros, uma carga burocrática que não é minimamente compatível com as dinâmicas de competitividade que se registram à escala global. Apesar de nos encontrarmos numa fase de transição em que é natural a ocorrência de dúvidas, importa alertar que a simplificação não é sinónimo de facilitismo. Há, aliás, um acréscimo de responsabilidades para os promotores e técnicos envolvidos nos projetos, sendo crucial um equilíbrio entre a agilidade e a garantia de que todas as normas legais e regulamentares continuam a ser respeitadas, mantendo sempre intacta a defesa do interesse público. Acredito que este seminário irá dar um importante contributo para a concretização efetiva dos objetivos do Simplex urbanístico na nossa região, contribuindo para uma administração pública mais ágil e eficiente. É o desejo de um autarca, de Leiria, e também acho que é o desejo de todos os que estão aqui presentes nesta sala, onde tantas caras conhecidas, desde pessoal técnico da Câmara, das câmaras, e também promotores e técnicos, engenheiros, arquitetos, que tantas vezes colaboram com os serviços municipais. Por isso desejo a todos uma boa sessão e um bom trabalho. Obrigado. De seguida, Henrique Moser, Ana Borges e Bárbara do Amaral Correia, especialistas em imobiliário e urbanismo da Sociedade de Advogados Antas da Cunha e Associados, apresentarão as principais alterações decorrentes do Simplex urbanístico. Tem a palavra. Olá a todos, muito boa tarde. Depois da minha intervenção falarão os meus colegas detalhadamente sobre cada um destes pontos. Antes de iniciarmos em detalhe, queria agradecer à Câmara Municipal o convite que nos endereçou. É um enorme prazer e uma honra estar aqui e vamos ver se conseguimos, de facto, entre todos, contribuir para descodificar o que é este Simplex urbanístico. Depois da apresentação do tema, teremos aqui uma sessão de debate em que contamos com a presença daqui do Sr. Vereador de Urbanismo da Câmara, Ricardo Faustino dos Santos, Ricardo Duarte, Vice-Presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Engenheiros, Florindo Belo Marques, Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitetos, José Luís Cismeiro, da ARICOP, Associação Regional dos Industriais de Construção e Obras Públicas de Leiria e Orém, e também com Valery Fonseca, Presidente da Delegação Distrital da Ordem dos Solicitadores. Vamos ver se com este conjunto de pessoas conseguimos, de alguma forma, passar aqui algum conhecimento. Apesar de se tratar de uma legislação recente, este Simplex urbanístico vem proceder à alteração de cerca de 10 diplomas. Entrou em vigor uma parte no dia 1 de janeiro,
Outra parte entrou em vigor no dia 4 de março e ainda vamos ter outras matérias que vão entrando em vigor ao longo do tempo, sendo que a mais importante será o chamado Código da Construção, que entrará em vigor em 2026. Esta legislação do Simplex é também acompanhada da aprovação de 3 portarias que vêm, de alguma forma, regulamentar aquilo que, depois de uma primeira leitura ao diploma, suscitaram bastantes dúvidas. Não é que as dúvidas tenham sido dissipadas, mas, pelo menos, algumas delas foram respondidas. Em linhas gerais, e antes de passar a palavra à minha colega, só dar-vos uma nota, assim, uma breve pincelada do que é que nós temos pela frente. A primeira grande alteração que nós verificamos é a eliminação da autorização de utilização. E, portanto, nós passamos a poder não só transacionar imóveis, como concluir os processos de licenciamento sem que seja necessário a emissão da autorização de utilização. Portanto, é totalmente eliminado do nosso ordenamento jurídico e já com efeitos retroativos a 1 de janeiro. Depois, em termos de licenciamento, passamos a ter, naquilo que nós tradicionalmente consideramos o licenciamento, que se mantém, as situações que estão sujeitas a licenciamento são mais reduzidas. Aumentam as situações de comunicação prévia e aumentam as situações em que estão dispensadas de controle prévio. Relativamente à comunicação prévia, aquilo que muitos promotores faziam, mesmo nas situações em que podiam avançar com uma forma de licenciamento, chamemos assim, de comunicação prévia, preferiam seguir, muitas vezes, por uma questão de segurança, o licenciamento tradicional. Isso agora deixa de ser possível porque passa a ser obrigatório seguir a comunicação prévia. É evidente que isto vai levantar uma série de dúvidas e uma série de discussões e que cá estaremos depois na fase de debate para tentar esclarecer aqui algumas questões, porque em termos de segurança para os promotores, para os bancos e até para os compradores, percebo que tudo isto possa levantar aqui uma série de dúvidas e até de inseguranças. Temos depois uma outra alteração importante. Deixa de existir a figura do alvará de construção. Até à saída das portarias não sabia muito bem como é que isto ia regulado, mas depois a portaria veio esclarecer que vai ser emitido um documento que é a licença de construção. Ele, na realidade, tecnicamente não é a mesma coisa, porque uma coisa é o processo de licenciamento, outra coisa é a emissão de um alvará, e aquilo que se pretendia num dado momento é que esta licença para a construção fosse quase automaticamente emitida através de uma plataforma. Vamos ver como é que vai ser a evolução, mas é também uma nota que vos queria deixar. 2 notas finais. A primeira, relativamente ao uso dos imóveis, pretende-se facilitar e acelerar a possibilidade de alterar o uso para fins residenciais, portanto, para a habitação, em linha com o programa Mais Habitação, e, portanto, o caminho está mais facilitado. Um grande obstáculo que existia muitas vezes era a necessidade de ultrapassar e precisarmos da autorização do condomínio para fazer as alterações de uso. Isso deixa de ser preciso, já está em vigor também desde o dia 1 de janeiro, e, portanto, as alterações de uso passam a ser implementadas, independentemente da relação com a Câmara Municipal, é evidente, mas no âmbito do direito privado já não necessitamos de ter a autorização do condomínio, portanto, esse obstáculo fica assim, de alguma forma, ultrapassado. O último ponto que queria referir, em sede de pedido de informação prévia, os famosos PIP, eu julgo que a maioria das pessoas conhece, nós no nosso sistema atualmente temos 2 PIP, nos termos do artigo 14 do REGUE, temos aquilo que se chama o PIP do número 1 e o PIP do número 2, que são aqueles do número 2 os mais complexos, que no fundo já têm uma série de elementos de projeto e de detalhe. E estes PIPs do número 2 têm 2 alterações muito grandes. A primeira é o prazo, que passa a ser 2 anos, e a segunda é que, com a aprovação do PIP, pode desde logo começar-se a construir. Já não é necessário nem seguir o processo de licenciamento, nem a comunicação prévia. O próprio PIP em si é aprovação ou documento suficiente depois para se começar a construção, com algumas nuances que veremos aqui, mas isto vem, de alguma forma, fazer com que o PIP 2 tenha aqui um peso e uma força que até hoje não tinha. Eu julgo que todos estão familiarizados com o termo do 14 número 2, mas se houver alguma dúvida, depois também podemos aqui esclarecer durante a apresentação. E pronto, e sem mais demora, chamo então a minha colega Ana Borges, que vai entrar aqui então no detalhe destes temas. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Isto é um tema que não se tem falado nada, não é? Portanto, ninguém fala sobre o simplex urbanístico. Não, ao contrário, não é? Todos nós falamos sobre o simplex urbanístico e presumo que falaremos durante bastante mais tempo. Este diploma foi um diploma que saiu, na nossa opinião, um bocadinho a correr.
Portanto, tem já procedimentos e normas que são altamente vantajosas para aquilo que se pretende, tem outras que têm que ser ajustadas. O que nós pretendemos aqui não é ser maçadores com a apresentação, obviamente, da legislação, mas é dar uma ideia, obviamente, eu também tenho a ideia que terão todos já, pelo menos, passado os olhos na legislação do 10/2024, não é? O decreto-lei, que trouxe o simplex urbanístico. Portanto, vamos dar aqui algumas ideias, vamos sumariar, umas notas aqui e ali que faz sentido chamar a atenção, e depois estaremos mais tarde também abertos a perguntas. Aproveito também para dizer que não precisam tirar notas, nós depois podemos facultar a apresentação, está bem? Portanto, é mais fácil, em vez de tentar tirar notas, estar com atenção também àquilo que se vai dizendo, e passaremos então à nossa apresentação propriamente dita. Como já referimos, o simplex urbanístico, e o Sr. Presidente o referiu também, é um conjunto de medidas para promover a habitação, reduzir os encargos e simplificar os procedimentos administrativos em matéria de urbanismo e de ordenamento do território. Nós não vamos entrar propriamente no ordenamento do território, que é altamente técnico. Vamos, nesta apresentação, mais pela gestão urbanística propriamente dita. Houve um conjunto de diplomas alterados, muitos mais vão ter que ser alterados e compatibilizados, mas estes são os primeiros. Portanto, o regime jurídico da urbanização e edificação, que é o REJUE, todos penso que estão familiarizados, o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, o REGEU, o regime jurídico da reabilitação urbana, o regime do património cultural, o regime da reabilitação urbana, falta aqui, portanto, para edifícios e frações, é uma especificidade, o regime jurídico das autarquias locais, a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo e o Código Civil, que não tem, ou seja, não é legislação urbanística, aliás, não é legislação do âmbito do direito público, é do direito privado, mas vem também ela aqui mencionada no simplex urbanístico. Vamos focar então, se calhar vou-me repetir um bocadinho, vou repetir um bocadinho aquilo que o meu colega Henrique Moser disse, mas também vou um pouco mais além, e já entro depois em mais pormenor. Quais são os aspectos mais relevantes das alterações introduzidas? Temos novos casos de isenção ou de dispensa do controle prévio, temos novos casos em que apenas é exigível uma comunicação prévia, temos uma densificação do conteúdo das unidades de execução, portanto, as unidades de execução, não sei se estão muito familiarizados com a figura, alguns mais, outros menos, provavelmente, mas vão ganhar aqui um peso grande, com efeitos relevantes, e desde que possuam determinadas características. O novo regime do deferimento tácito para as licenças de construção, portanto, para o licenciamento. A eliminação do alvará de licença de construção, o qual é substituído pelo recibo de pagamento das taxas. A eliminação da autorização de utilização quando tenha existido obra sujeita a um controle prévio, pois temos outras duas situações que estão sujeitas a outro tipo de procedimento. A adoção de uma comunicação prévia, que é com prazo de 20 dias, quando existe alteração de uso sem obra sujeita a controle prévio. Continuando a lista dos aspectos mais relevantes, temos os novos efeitos para o pedido de informação prévia, para o PIP. Temos uma flexibilização dos termos em que pode ser aceito o pedido de prorrogação do prazo de execução de obras. Aqui há uma novidade grande também, que mais à frente vamos falar com mais pormenor. Aqui é uma nota mais para os municípios, portanto, em termos de delegação de competências, a delegação acaba por ir, é mais abrangente, a delegação e subdelegação, e acaba por ir até aos dirigentes, não ficando só no Presidente ou nos vereadores do Pelouro. Caso não exista rejeição liminar ou convite para corrigir ou completar o pedido ou a comunicação, considera-se que o requerimento ou a comunicação encontram-se corretamente instruídos. Mais acima, amarelo, por acaso eu saltei, mas está amarelo, que é para chamar a atenção, são as novas regras da contagem dos prazos.
No caso de pedido de pareceres externos, o procedimento deve continuar durante o lapso temporal entre o pedido de parecer e a decisão final. Ou seja, o processo não se suspende. Já não vamos ter aquela dificuldade de contagem dos prazos, mas já lá vamos. Continuando esta lista, que importa no fundo, é um sumário de tudo o que o simplex urbanístico nos vai trazer. Há uma eliminação dos casos em que não há lugar a parecer de entidade competente em matéria do património cultural, mesmo em imóveis classificados ou em zonas especiais de proteção. Prevê-se a entrada, portanto, o funcionamento de uma plataforma eletrónica de procedimentos urbanísticos, embora essa plataforma só seja obrigatória, alguns, eu penso que em janeiro de 2025, não tenho bem a certeza, mas já lá vamos, também já vou concretizar. Classificação no âmbito da apreciação de projetos, clarificação no âmbito da apreciação dos projetos, ou seja, o que é a clarificação? No fundo, o que se pretende com este simplex urbanístico é uma objetivação das normas, ou seja, aquela proliferação que nós temos de regulamentos, para além da legislação geral e outra especial que temos à parte dos regulamentos dos municípios, estes regulamentos dos municípios têm que se tornar mais objetivos, ou seja, quem olha para eles tem que conseguir extrair a informação concreta do que é que se pretende, por forma a não ir nem um bocadinho para a esquerda, nem um bocadinho para a direita. Vamos ver o que é que acontece no final da revisão dos regulamentos. Revogação ou substituição de certas exigências do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, que é o REGEU. Portanto, como sabem, já se eliminaram algumas normas, algumas exigências que deixaram de fazer sentido. Aliás, é um diploma muito antigo para nós, já há muita inovação a nível da construção e penso que também já se depararam com a situação, por exemplo, de entrar num parque de estacionamento e o parque de estacionamento ter dimensões que não são para os nossos carros de hoje em dia. As dimensões também das divisões também, mas isto não foi alterado, hein? As áreas das divisões também estão ultrapassadas, mas isto só para falarmos de que, de facto, é um diploma que se encontra ultrapassado. Já se fizeram aqui introduziram-se aqui algumas mudanças que são positivas e um fator muito engraçado neste decreto-lei é o facto de se revogar já, quer dizer, revogar já, mas revoga-se já o REGEU, mas efetivamente, esta revogação só opera a partir de 2026, salvo erro, junho de 2026, quando entrar em vigor o Código de Construção, que estará já em elaboração. Indicação de que os regulamentos municipais só podem abranger certo tipo de matérias. Eliminação de exigências excessivas de documentos instrutórios, ou seja, vamos tentar com este simplex, e se tiveram já a ocasião de ver a portaria 71A/2024, que foi publicada no dia 27, já traz os elementos instrutórios de todos os procedimentos. E para além do que está ali, não se pode pedir absolutamente mais nada. Portanto, também ficamos esclarecidos quanto aos documentos que temos que efetivamente entregar, dependendo do procedimento que estamos a requerer. E continua. Eliminação da necessidade de obtenção de uma licença específica para o OVP, ou seja, peço desculpa. Eu não passei os slides, pois não. Estou a olhar para o papel e não passei, vou fechar o papel. Só quero aqui depois uma nota. Mas eu acho que sei onde é que é. Ora bem, eliminação da necessidade específica de obtenção de uma licença para o OVP. Isto porquê? Porque o requerimento de ocupação da via pública passa a ser requerido no momento em que se entrega o projeto e que se requer o licenciamento do projeto. Evita os casos de termos já, por exemplo, a licença que tínhamos, a licença a pagamento, não é? Para levantar o alvará, e não termos a OVP despachada, não é? Portanto, esta ideia pretende acabar com essa demora também no início, depois da execução da operação urbanística.
A obrigação dos municípios aceitarem a cessão para a subposição contratual da garantia dada pelo empreiteiro ao promotor para a realização de obras de urbanização. Isto para quê? Para não se multiplicarem, já em termos de custos, e para não se multiplicarem aqui a emissão de garantias, não é? O dono de obra teria que prestar e tem que prestar nos loteamentos e nas operações que tenham obras de urbanização, tem que prestar a caução, e aqui permite-se que haja uma cessão da posição contratual da garantia do construtor. Eliminação de exibição ou prova de existência de ficha técnica de habitação e da autorização de utilização, há pouco, como o meu colega referiu, nos atos de transmissão de imóveis. Ora bem, a lei fala em atos de transmissão de imóveis, não fala nem nos contratos de promessa, partimos do princípio que utilizamos a mesma regra, mas também não fala nos arrendamentos, não é? E nós usamos as autorizações de utilização, as licenças de utilização também para os arrendamentos. Simplificação do processo de reclassificação do solo rústico, esta parte já na parte do ordenamento do território, das alterações, em solo urbano com a finalidade industrial, de armazenagem ou logística ou de habitação a custos controlados. A agilização dos procedimentos de aprovação dos planos de urbanização e dos planos de pormenor, exatamente para facilitar o planeamento do território. Entrando agora, propriamente, no controle prévio das operações urbanísticas e começando pelo início, que é o procedimento de licenciamento, temos neste momento, portanto, entrou em vigor a 4 de março de 2024, aliás, com a maior parte das normas, com as exceções que depois vou referir. Vou indicar sumariamente, eu não estendi muito, nem vou falar daquilo que já estava previsto, porque isso já nós, à partida, sabemos. Temos as operações de loteamento em área não abrangida por plano de pormenor ou por unidade de execução que contenham determinadas características. Isto faz sentido ser aqui mencionado em contraposição com, depois, possibilidade de apresentar comunicação prévia em determinados processos. Obras de urbanização em área não abrangida por plano de pormenor da operação de loteamento ou da unidade de execução. Obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida por plano de pormenor, loteamento ou unidade de execução. Obras de reconstrução das quais resulta um aumento da altura da fachada. Obras de construção, ampliação ou demolição de imóveis em áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública. Oi? Voltei para trás. Pronto. O que é que são estas especificações que agora são exigidas para os planos de pormenor e para as unidades de execução para que possam torna-se obrigatório recorrer à comunicação prévia? O plano de pormenor, a legislação refere a publicação após 7 de março de 1993, esta data não é uma data que se deva ter por absolutamente, ou seja, a partir desta data, ou antes desta data, não podemos contabilizar e só podemos contabilizar os planos de pormenor a seguir, porque tem a ver com a alteração à legislação que veio possibilitar a concretização dos planos de pormenor em determinados aspectos. Portanto, aquilo que interessa, efetivamente, é que o plano de pormenor concretize o desenho urbano, preveja a divisão dos lotes, o número máximo de fogos, a implantação, programação de obras de urbanização e de edificação. Isto é que são os pontos que interessam. Seja um plano de pormenor anterior a 93 ou posterior a 93, porque também os há posteriores a 93 que não contêm estas especificações. Nas unidades de execução, têm que prever, desde que prevejam, o polígono de base para a implantação de edificações, a área de construção, a divisão em lotes, o número máximo de fogos e a implantação e programação de obras de urbanização e edificação, permitem-nos partir para uma comunicação prévia a seguir como procedimento a adotar. As unidades de execução aqui ganham, de facto, uma relevância. Como sabem, as unidades de execução é isso mesmo que são, não são planeamento, são de execução. E ficam aqui num meio termo, não é? Até parece que, de repente, temos uma nova figura de plano de pormenor, sem ser um plano de pormenor. É uma unidade de execução que, ao fim e ao cabo, conduz ao mesmo efeito que um plano de pormenor, desde que esteja suficientemente densificado e concretizado. O procedimento de comunicação prévia. Portanto, ponto importante que há pouco foi mencionado também. Deixamos de poder optar pelo licenciamento. Portanto, aquela salvaguarda que muitos de nós temos na dúvida
preferimos recorrer ao licenciamento, mesmo que tenhamos a possibilidade de usar o procedimento da comunicação prévia, essa dúvida já não existe porque não há qualquer possibilidade. E se entregarmos um processo nesses termos, naturalmente o processo deve ser rejeitado. O que é que temos então dentro da comunicação prévia? Operações de loteamento em zona abrangida por plano pormenor ou por unidade de execução com determinadas especificações, portanto lá vemos a diferença, porque se não tiver estas especificações então segue o licenciamento. Obras de urbanização em zona abrangida por plano pormenor, por operação de loteamento ou unidade de execução, exatamente nos mesmos termos. Obras de construção, alteração ou de ampliação em área abrangida por plano pormenor, por operação de loteamento ou por unidade de execução. Obras de construção, alteração exterior ou ampliação em zona urbana consolidada, que respeitem os planos municipais ou intermunicipais e dos quais não resulta edificação com cércia superior à altura mais frequente das fachadas da frente edificada do lado do arruamento onde se integra a nova edificação. Bem, esta, apesar, e eu disse isto logo no início, apesar de o decreto-lei pretender e o legislador o determinar que se concretizassem os conceitos, não é? Nós temos logo aqui um conceito, por exemplo, para mim como jurista é super difícil de concretizar, mas eu acho que também para um arquiteto com certeza será, não é? Que é determinar, portanto, a cércia não pode ser uma cércia superior à altura mais frequente das fachadas da frente edificada do lado do arruamento, quer dizer, pronto. Eu acho que, apesar do legislador pretender ir num determinado sentido, acabou por deixar neste simplex, neste decreto-lei, algumas normas que podem conduzir aqui a alguma dificuldade de interpretação. No âmbito da comunicação prévia, no mesmo artigo, vem a comunicação prévia com prazo e é diferente da comunicação prévia que eu falei há pouco. Porque a comunicação prévia que eu falei há pouco, nós entregamos o requerimento, entregamos o projeto, entregamos os projetos de especialidades que temos que entregar, entregamos os pareceres externos que temos que entregar, decorre o saneamento liminar, pagamos as taxas e podemos arrancar com a obra. Aquele é a comunicação prévia, o procedimento de comunicação prévia que eu falei há pouco. Este procedimento de comunicação prévia com prazo é diferente. Não é para a operação urbanística, é sim para as alterações da utilização dos edifícios ou suas frações quando não sejam precedidas de operações urbanísticas sujeitas a controle prévio. Porque passamos a ter muitas, não é? Muitas operações urbanísticas que deixam de estar sujeitas a controle prévio. Mas depois vamos ter que seguir o procedimento da comunicação prévia com prazo para ir alterar o uso ou dar-lhe o uso, não é? Porque pode ser um edifício anterior a 1951, onde introduzimos alterações que não estão sujeitas a controle prévio, mas temos que seguir depois este procedimento da comunicação prévia com prazo. A outra situação são as alterações de alguma informação constante do título de utilização, não é? Que seja necessário, que já tenha sido emitido. Portanto, ainda voltando, eu mais à frente vou voltar a falar, mas porquê é que se dizem que são comunicações prévias com prazo? Porque o prazo é de 20 dias. Não é? A comunicação prévia dá entrada, com os documentos que a portaria dos documentos instrutórios determina, e aguardamos 20 dias. Nesses 20 dias pode o Presidente decidir que deve existir uma vistoria ao local, por alguma razão, que assim o determine, ou, não havendo essa decisão, o procedimento corre e das duas uma. Ou tem a notificação de um despacho com a decisão, ou então correm os 20 dias, nada se diz e nós podemos usar e não estamos em nenhuma ilegalidade. Está certo? Portanto, há mesmo um deferimento tácito passados os 20 dias. Relativamente ainda à autorização de utilização, que não é a autorização de utilização, mas à utilização e aos documentos que temos que entregar para a utilização após a obra sujeita a controle prévio, eu acho que importa também aqui dar nota que não está sujeita a qualquer decisão por parte da Câmara, está bem? Portanto, a Câmara não diz que apenas recebe os documentos, arquiva os documentos, e nada mais tem que dizer ou sugerir.
Dentro do controle prévio, quais são as notas importantes a fixar? Nas operações urbanísticas sujeitas à comunicação prévia, o interessado não pode optar pelo licenciamento. Permite-se a delegação de competências nestas matérias nos dirigentes dos serviços, evitando então a concentração das competências no presidente ou no vereador do pluro. O requerente pode optar por englobar o pedido ao OVP, também já falámos. O livro de obras não é um elemento instrutório do pedido, ou seja, o livro de obra, a partir de 4 de março, ele tem que existir, mas não tem que ser entregue na Câmara. Está bem? Portanto, mas tem que existir em obra e tem que ficar, e a execução da obra tem que lá ficar registada. Aliás, à semelhança do que se passa na maior parte da documentação que nós conhecemos. O facto de aligeirarmos o procedimento não significa que não vamos cumprir as mesmas regras que cumpríamos até agora, desde que a legislação assim o exija, os regulamentos assim o exijam, não é? E também deixamos de entregar, por exemplo, nas autorizações de utilização, que entregávamos as certificações daquelas entidades externas, portanto, telecomunicações, água, gás, eletricidade, enfim. Deixamos de entregar, mas não podemos deixar de as ter, não é? Connosco, porque se houver uma fiscalização, elas vão ser pedidas. Desaparece o alvará, ou seja, todas as referências legais e regulamentares ao alvará de licença de construção e ao alvará de licença de utilização devem entender-se como efetuadas ao recibo de pagamentos das taxas legalmente devidas. Vamos ver um bocadinho mais à frente que isto é assim e não é assim. Ou seja, alvará já não existe, mas existe algo parecido com alvará. Temos ainda as obras promovidas pela administração pública, enfim, aqui a nota a dar é que efetivamente foi alargado o âmbito das entidades que podem efetivamente utilizar o procedimento que está previsto no artigo 7º do REJUE, que são operações urbanísticas isentas de controle prévio, portanto não estão sujeitas nem a licença nem a comunicação prévia, mas têm que seguir o seu procedimento normal, portanto projeto, arquitetura, especialidades, tudo o que for necessário para a execução do projeto. Nos casos em que for solicitado o parecer do património cultural ou ao património cultural ou à HCCDR, ficam as câmaras municipais impedidas de solicitar novos pareceres em matéria de património cultural, incluindo aos seus serviços internos. Eu não sei se, por exemplo, a Câmara de Leiria tem essa particularidade, mas eu vou dar um exemplo. A Câmara de Lisboa tem, não sei se ainda tem, ao dia de hoje, pós 4 de março, mas tinha, junto à Direção Municipal Urbanística, tinha um serviço, enfim, que se chamava estrutura consultiva, enfim, agora não me lembro do resto da sigla, mas o que é que fazia? Ia ver exatamente aquilo que a DGPC vê. Exatamente a mesma coisa. E às vezes nós tínhamos decisões da DGPC favoráveis, com condições ou sem condições, mas favoráveis, e depois chegámos a esta estrutura consultiva do património cultural e tínhamos pareceres negativos. E o processo não andava, porque efetivamente nós também sabemos que se o parecer da DGPC for negativo, nós não podemos, o processo não pode andar, mas se for positivo é para andar. Só que depois temos um serviço interno a dizer que não e o processo acabava por não ser deferido exatamente por essas razões. Portanto, eu conheço este caso em particular, não sei se outras câmaras terão, não sei se a Câmara de Leiria tem, mas pronto, dei o exemplo para tentar vos passar a ideia do que é que se pretende com esta norma. Os regulamentos municipais não podem. E não podem o quê? Estabelecer regras de natureza procedimental, estabelecer regras de caráter instrutório, designadamente em matéria de reconhecimento, autenticação ou certificação dos representantes dos requerentes, reconhecimento, designadamente em matéria de reconhecimento, exatamente, determinar a entrega de elementos ou documentos não previstos na portaria dos elementos instrutórios, portanto, são só os que estão identificados lá que podem ser pedidos e entregues, determinar a entrega de elementos, como seja o envio de telas finais ou quaisquer outros documentos quando as obras se encontrem isentas de controle prévio, prever poderes de cognição para a Câmara Municipal para além dos previstos no diploma,
Estabelecer que o pagamento das taxas é efetuado de outra forma que não o documento único de cobrança por meios eletrónicos com recurso à plataforma de pagamentos da administração pública. Eu acho que isto ainda não está propriamente em vigor. Não sei se a Câmara de Leiria já tem isto agilizado ou não, mas eu julgo que a maior parte das câmaras não tem ainda. Quais foram as portarias então publicadas? A portaria, foram 3, efetivamente. Há uma terceira portaria que tem a ver com a forma como se faz a contabilização, como se calculam os parâmetros para as excedências, que eu não sei se coloquei aqui, acho que não. Mas as portarias mais importantes e que o próprio Decreto-Lei já referia é a 71A/2024, que identifica os elementos instrutórios dos procedimentos. E a portaria 71B/2024, que aprova os modelos de utilização obrigatória, e agora aqui é que vamos compreender aquilo que eu disse há pouco sobre o alvará, porque passamos a ter, portanto, um modelo de licença, de resposta à comunicação prévia que nem tínhamos de antes, e passamos a ter, dos atos a praticar pelos técnicos e dos modelos de avisos de publicitação de operações urbanísticas nos termos do REJOE. Agora, entrando na isenção do controle prévio. A isenção, as situações que estão isentas de controle prévio entraram já em vigor a 1 de janeiro de 2024, que é algo engraçado também deste decreto-lei, que além de prever várias entradas em vigor, não é, sucessivas e por aí no tempo, conseguiu retroagir também a 1 de janeiro, quando foi publicado a 8 de janeiro. Pronto, é o que é. Que tipo de situações é que temos de isenção de controle prévio novas? Obras de alteração no interior de edifícios ou suas frações que melhorem, não prejudiquem ou não afetem a estrutura da estabilidade, que não impliquem modificações das xércias, da forma das fachadas, da forma dos telhados ou cobertura, que não impliquem remoção de azulejos de fachada. Qual é aqui a grande diferença? É o que está ali sublinhado, é a estrutura da estabilidade. Porque no regime anterior à entrada em vigor deste decreto-lei, as obras interiores à partida, aliás, desde que não mexessem na estrutura, estavam isentas de controle, mas a partir do momento que mexessem na estrutura, deixavam de estar isentas de controle. Pois aqui não, temos uma inovação, que é exatamente permitir, eu diria, todas as alterações interiores no interior dos prédios, das frações, porque basta-nos um termo de responsabilidade, como vamos ver também no slide seguinte. Obras de reconstrução e de ampliação, das quais não resulta um aumento da altura da fachada, mesmo que impliquem o aumento do número de pisos e o aumento da área útil. O exemplo que eu pus ali são as mezanines. Obras de reconstrução em áreas sujeitas a servidão ou restrição de utilidade pública, das quais não resulte um aumento da altura da fachada, mesmo que impliquem o aumento do número de pisos e o aumento da área útil. As obras intimadas pelo município, que anteriormente estávamos também sujeitos ao controle prévio, consoante fosse o tipo de obra intimada pelo município. As operações urbanísticas precedidas de um PIP favorável, com determinadas especificações, o chamado PIP do 14, número 2. Obras de demolição quando as edificações sejam ilegais, ou seja, anteriormente, ou melhor, até agora, até 4 de março, estas demolições também requeriam um projeto apresentado num procedimento de controle prévio junto da Câmara Municipal. Neste momento, não. Operações de loteamento em área abrangida por plano de pormenor com efeitos registais. Há poucos planos de pormenor com efeitos registais, não sei se Leiria tem algum, mas de facto também não vai ser muito comum. E a verdade é que quando temos um plano de pormenor com efeitos registais, basicamente temos do território já loteado, registado, não sei até que ponto precisamos propriamente de uma operação de loteamento. Eu dei particular atenção a esta parte que há pouco sublinhei, quando as obras de alteração interior afetam a estrutura de estabilidade. Então, o que é necessário? O que é que basta para permanecerem isentas? Deve ser emitido um termo de responsabilidade por técnico habilitado, de acordo com a legislação em vigor, e deve declarar que as obras consideradas na sua globalidade melhoram
ou não prejudicam a estrutura da estabilidade face à situação em que o imóvel efetivamente se encontrava antes das obras. Este termo de responsabilidade fica na obra, pode ser solicitado pela fiscalização e com isso temos, portanto, o caminho aberto para fazer as obras de alteração mexendo na estrutura. Juntamos aqui uma única inovação que surgiu no artigo 6º-A das obras de escassa relevância urbanística e que entrou em vigor também a 1 de janeiro de 2024, que é a substituição dos materiais dos vãos por outros que, conferindo acabamento exterior idêntico ao original, promovam a eficiência energética. Eu acho que esta introdução veio um pouco porque, quer dizer, todos nós hoje em dia, se compramos uma casa e temos os vãos com ou sem vidros duplos ou com caixilharias de alumínio, enfim, com pouca eficiência energética, mudamos, não é? E isso muitas vezes implicava, se não na maior parte das vezes, implicava um licenciamento porque era uma alteração da fachada. Agora, o legislador veio permitir que, desde que que a alteração confira acabamento exterior idêntico ao original, eu não sei bem o que é isto, mas se calhar, ou seja, não sei se posso mudar, tinha em madeira, se posso, por exemplo, pôr aquele, eu não sei os nomes dos materiais, lacados branco, PVC? PVC, exatamente. Portanto, eu não sei, eu presumo que sim, que se inclua aqui, mas eu não tenho a certeza. E que promovam a eficiência energética, acho que aqui é a grande vantagem, não é? Estou a andar para trás. Relativamente aos pedidos de informação prévia, temos uma isenção de controle prévio, ou passamos a ter uma isenção de controle prévio da operação urbanística em causa quando contenha as especificações que estão no número 2 do artigo 14. E isto significa que também não podem apresentar um projeto de licenciamento nem de comunicação prévia. Não há mais essa opção. O que é que nós, em conversas que temos tido, noutras conferências e falando com colegas e falando também com arquitetos e falando com vários, com clientes, com promotores, enfim, o que nós achamos é que estes PIPs vão ser os novos processos de licenciamento. Eu se calhar estou a dar ideias, mas acho que vai passar por aí. Estes PIPs passam a ter um prazo de validade de 2 anos, mas é para dar início à construção, não é para apresentar um procedimento a controle prévio, está bem? Daí elas estarem isentas, portanto os 2 anos contam-se para o início da construção. Com a possibilidade de prorrogar a validade por mais 1 ano, desde que o particular requeira ao Presidente de Câmara a declaração de que se mantém os pressupostos de facto e de direito que levaram à anterior decisão favorável. Este requerimento deve ser decidido no prazo de 20 dias, sob pena de se considerar aceite. Procedimento. O procedimento, agora vou deixar para a minha colega Bárbara. Bárbara? É. Ah, é? Não, é a partir daqui. Já está. Peço desculpa. Vou só beber água. Eu não queria vir já, estava a ouvi-la lindamente. Exato. Bem, muito boa tarde a todos. Eu começo por cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente da Câmara todos vós, aqui os presentes, os participantes, os funcionários, e queria também fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Pedro Quitério Faria, que lançou este desafio à equipa de Imobiliário e Urbanismo de Antas da Cunha Zirra. É sempre um gosto para mim vir a Leiria. Eu vim a Leiria para ver amigos a casar. São casamentos que estão com muita saúde e saudáveis, portanto acho que é um ótimo, bom sinal, bom presságio. E faço votos de que consigam, no fim desta sessão, sair daqui com menos dúvidas do que aquelas que entraram. Eu sei que não tem sido esse o procedimento, saímos até com mais dúvidas destas sessões, mas a verdade é que com o tempo vamos obtendo mais respostas e este é um daqueles temas em que estamos todos juntos e unidos. Independentemente dos players dos vários setores, interesses privados, públicos, é importante que estejamos unidos, perdoem-me, na procura das melhores soluções para conseguirmos interpretar estas alterações. Bem, no que me diz respeito, vamos aqui então falar sobre o indeferimento do pedido. Porque é que é importante falarmos sobre isto? Em regra, este indeferimento do pedido deve estar condicionado às novas regras de apreciação dos projetos.
Só para vos dar aqui uma nota, a anterior disposição dizia que o pedido de licenciamento poderia ser indeferido quando violasse, notem, um plano municipal, uma servidão administrativa, entre outros elementos específicos, e terminava a dizer ou quaisquer outras normas legais e regulamentares aplicáveis. Ora, é precisamente esta última parte de quaisquer normas legais que já não se aplica desde o passado dia 4 de março. No fundo, qual é que é o objetivo da retirada desta última parte? É precisamente, tal como já tem sido aqui dito, objetivar, concretizar as regras e retirar um pouco do poder de discricionariedade às entidades públicas. Naturalmente que há aqui uma exceção a esta discricionariedade que tem que ver, que na verdade já estava na versão anterior, que tem que ver para os casos das obras de construção, de alteração. Isto não está aqui. Eu já percebi, Ana. Já percebi, é por isso que eu estava a dizer que já entendi. Desculpem. Quando for assim, digam, está bem? Eu não me senti que estou sozinha na sala. Portanto, é este o slide. Portanto, estava exatamente a falar da tal exceção à não vinculatividade legal. No que diz respeito às obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida por plano pormenor, operação de loteamento ou unidade de execução, e no que diz respeito às obras de conservação, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis classificados ou em vias de classificação, em que aqui o pedido de licenciamento pode ser indeferido quando a obra seja suscetível de afetar a estética das povoações, a sua adequada inserção no ambiente urbano ou, como eu costumo dizer, a minha preferida, a beleza das paisagens. Portanto, isto é um bocadinho, é bastante discricionário, não é? O que é a beleza das paisagens? Pronto. Mas, de facto, estes conceitos indeterminados mantêm-se ainda. Também queria só dar-vos aqui esta nota. Ora, quanto à licença, portanto, como já foi aqui referido, deixámos de ter a licença de utilização. O que é que se entende agora por licença? Quando um cliente vai ao nosso escritório e nos apresenta um projeto e pretende adquiri-lo, nós fazemos uma due diligence. E, portanto, normalmente aquilo que nós pedimos é a informação, em primeiro lugar, da aprovação da arquitetura, pedimos o comprovativo da entrega das especialidades e depois temos a tal informação final do deferimento. Pronto, isto é que é realmente o licenciamento. Portanto, é esta informação final a deferir esse projeto. Não é propriamente o alvará, não é? O alvará é o título, que no fundo vai dar um documento a esse licenciamento em si. Qual é que é agora o título? Como já se devem ter apercebido, este modelo para esta deliberação final do deferimento do pedido já foi aprovado pela portaria número 71B/2024 de 27 de fevereiro. Tem lá os anexos e tem lá como é que são descritos os modelos. Portanto, a deliberação final do deferimento do pedido de licenciamento ou a formação do deferimento tácito vai substanciar a licença para a realização da operação urbanística. No que diz respeito ao prazo da execução de obras, com o fim do alvará de construção, vai ser substituído pelo recibo do pagamento das taxas devidas, a data de pagamento das taxas vai ser a referência a partir da qual se vai contar o prazo para a conclusão das obras e, em caso de deferimento tácito, conta-se na data em que ocorreu o deferimento tácito, pelo que o pagamento das taxas, neste caso, não é condição de eficácia da licença. O prazo para a execução das obras será aquele que foi previsto pelo requerente no pedido. Agora imaginem que não conseguem concluir as obras no prazo previsto. Antes, o que é que acontecia? Havia uma limitação da prorrogação do prazo, que só podia ser por uma vez e por um período não superior à metade do prazo inicial. Atualmente, não existe propriamente um prazo máximo para a prorrogação do prazo, para eu realizar as obras, mas atenção que isso não significa que o município possa indeferir esses pedidos de prorrogação, que terão que ser devidamente fundamentados. No que diz respeito às obras de urbanização, dar-vos nota que continuam a ter limites à sua prorrogação nos moldes anteriores, portanto aqui não sofreu alterações. Temos um novo método para pagamento das taxas, que passa a fazer-se por meios eletrónicos, através da emissão do documento único de cobrança, com recurso à plataforma de pagamentos da administração pública. Isto às vezes tem que me alertar. Utilização. Agora estou certo. Atenção, eu por vezes dou-vos informação que nem sempre está nos slides, portanto prestem atenção a mim, porque isto depois vai-vos ser enviado, está bem? Há muita informação que nem sempre está no slide, eu complemento. Quanto aqui à autorização de utilização, já referimos, portanto é eliminada a autorização de utilização,
Mas temos aqui que distinguir dois casos. Na verdade, sim, dois, porque eu depois já vos explico. Há dois que estão juntos para o mesmo regime. Temos de ter atenção às obras sujeitas a controle prévio. Neste caso, a autorização de utilização vai ser substituída. E aqui é muito giro porque a lei dizia pela mera entrega de documentos, e atenção aqui, sem possibilidade de recusa ou interferimento por parte das entidades públicas, e esta mera entrega de documentos diz respeito ao termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de obra ou pelo diretor de fiscalização da obra, no qual aqueles devem declarar que a obra está concluída e que foi executada de acordo com o projeto. E se tiverem existido alterações no projeto, e naturalmente que não são alterações que estejam sujeitas a controle prévio, essas alterações devem vir devidamente assinaladas em telas finais. Portanto, para além deste termo de responsabilidade, devem ainda entregar estas telas finais. Após a submissão destes documentos, o edifício ou a fração podem ser utilizados para a finalidade pretendida. Porquê é que eu disse aqui que a lei dizia só estes dois documentos, mas depois, se nós analisarmos a portaria, que nos termos da portaria 61A/2024, que versa exatamente sobre quais são os elementos instrutórios que eu tenho que dar entrada para a utilização após a operação urbanística sujeita a controle prévio, como veem, há aqui mais uns quantos. Portanto, é nisto que se devem basear, está bem? Creio que não vale a pena estar aqui a defini-los. Bem, no que diz respeito à obra em caso, portanto, eu falei-vos de obras sujeitas a controle prévio. Agora estamos no campo das obras, portanto, os casos de alteração à utilização de edifícios sem operação urbanística prévia e isentos de controle prévio. Portanto, para estas duas situações, a utilização do edifício ou da fração deve ser precedida da apresentação da comunicação prévia com prazo, instruída com um termo de responsabilidade. Um exemplo que todos nos procuram para isto é a alteração de uma loja para a habitação, porque, no fundo, esse também é um dos objetivos do Simplex Urbanístico, portanto, o pacote mais a habitação. E outro exemplo, por exemplo, em que isto vai acontecer é na alteração do interior que modifique o número de focos. Estou-vos só a dar aqui dois exemplos em que isto poderá ser aplicado. Este termo de responsabilidade que eu vos falei para a comunicação prévia com prazo deve declarar, em primeiro lugar, a conformidade da utilização prevista com as normas legais e a idoneidade desse edifício ou dessa fração autónoma para o fim pretendido, podendo contemplar utilizações mistas. Qual é que é o procedimento? Eu submeto este termo e a Câmara vai ter 20 dias para decidir sobre a necessidade de vistoria. E de duas uma. Se não existir vistoria, no fim desses 20 dias, o edifício ou a fração pode ser imediatamente utilizado. Se existir vistoria, ou porque a submissão do termo não está completa, ou porque há alguns indícios sérios de que não está em conformidade com o uso para a habitação, pode a Câmara então determinar a necessidade da realização de obras, e há depois uma nova vistoria, ou não determina a realização de obras. Alteração do uso da fração para a habitação. Como já foi aqui falado pelo Dr. Henrique, esta foi uma alteração do Código Civil, e este é o momento em que eu digo que já podemos todos respirar, porque já não temos de nos dar bem com os nossos vizinhos todos, ao fazer de conta que os adoramos, à espera que eles aprovem por unanimidade a alteração da minha fração. Isso acabou. Podemos ser verdadeiros e sérios. Não, mas a partir de agora, efetivamente, facilitaram muito isto. E notem uma coisa, o facto de eu alterar a utilização da minha fração de loja para a habitação e não carecer, tenho que comunicar à administração, mas não carecer da autorização dos mesmos, isso não quer dizer que eu não tenha na mesma que desencadear o procedimento na Câmara, está bem? Portanto, atenção, uma coisa é uma coisa, é porque isto temos um âmbito particular, eu na minha relação com os meus condóminos e outra na minha relação com as entidades públicas, e aí eu tenho que desencadear o tal procedimento que eu vos falei. Se estiver sujeito a obras, tem aquele procedimento, se não estiver sujeito a obras ou for isento, a comunicação prévia com prazo. Esta novidade já entrou, ou seja, da eliminação da necessidade do momento da celebração do contrato de compra e venda de se exibir ou apresentar a prova da ficha técnica de habitação e da autorização de utilização, já está em vigor desde o passado dia 1 de janeiro. Nós temos sentido, por parte dos nossos clientes, tem também havido aqui alguma confusão, o facto de dizerem que não necessita de apresentar da autorização de utilização não quer dizer que as obras ilegais não carecem de ser legalizadas, nem que os edifícios não tenham de estar associados a uma utilização
ou várias. Portanto, ter muita atenção a isto. A transação de prédios urbanos sem a exibição de títulos de utilização exige que o agente que realiza o ato de transmissão do direito expressamente declare que o edifício pode não estar legal, sejam os advogados através dos documentos particulares autenticados ou os notários. Portanto, o adquirente de um imóvel, quando vai adquirir uma fração ou um imóvel sem licença de utilização, ele pode estar perante um edifício que está com obras ilegais e, portanto, isso vai ser descrito pelo notário no própria escritura pública. Portanto, é o particular que depois terá essa responsabilidade de regularizar essas obras, se houver uma fiscalização sucessiva por parte da Câmara, naturalmente. Portanto, nota muito importante, deixar de ter de se exibir a autorização de utilização não quer dizer que existindo, ponto número 1, não possa ser exibida e se não for exibida, o particular vai ser informado que o edifício pode estar em situação ilegal e que é ele que lhe incumbe, como novo proprietário, proceder à legalização. Eu acho que isto é mesmo muito importante. Portanto, como podem ver, os problemas que nós destacamos aqui nesta facilidade da não apresentação da licença de utilização é exatamente a segurança jurídica para os particulares que vão adquirir e depois, como a minha colega a doutora Ana já referiu, a harmonização com a demais legislação, o Código Civil, para o caso dos contratos de promessa, os contratos de arrendamento, pronto, há aqui toda uma questão que não foi muito bem clarificada na lei. Só dar-vos aqui algumas considerações. Pronto, já foi referido o desaparecimento da figura do alvará. As operações urbanísticas objeto de licenciamento são tituladas pelo recibo de pagamento das taxas legalmente devidas. As operações de loteamento vão ser ainda tituladas por documento comprovativo da prestação de caução ou por declaração da Câmara Municipal relativa à sua inexigibilidade e, com o recibo do pagamento das taxas, o requerente solicita às entidades gestoras a ligação dos sistemas de água, de saneamento, de gás, de eletricidade e telecomunicações. Fiscalização. Muito importante. Pode não haver um controle prévio e, quando não há, nessas frações ou nesses edifícios, porque não estão sujeitas, como a doutora Ana já fez aqui a referência de quais é que são as situações, isso não quer dizer que não exista um controle sucessivo. Há e pode e deve haver um controle sucessivo feito pela Câmara. Portanto, os municípios mantêm o poder de fiscalização de quaisquer operações urbanísticas, sujeitas ou não sujeitas ou isentas de controle prévio, independentemente de estarem isentas ou da sua sujeição ao licenciamento. Os nossos clientes têm-nos questionado, e desculpem, isto é da experiência, dizem assim, mas será que vai haver um reforço dessa fiscalização durante e após a obra? Reparem, não houve qualquer reforço neste diploma da fiscalização propriamente dita, não é? A fiscalização já é uma competência municipal e os serviços devem se organizar para reforçar essa fiscalização, porque efetivamente vão haver várias operações urbanísticas que já não vão depender da Câmara e, portanto, presumo que efetivamente vão dirigir essas pessoas para a fiscalização sucessiva. Outro aspecto importante, que já entrou em vigor desde o passado dia 4 de março, é que os municípios vão poder contratar serviços de fiscalização, porque foi revogada a referência ao facto destes contratos estarem dependentes da aprovação de um decreto regulamentar aplicável a estes contratos. Portanto, os municípios vão passar a ter aqui uma facilitação de contratação de empresas privadas. Foi eliminada a necessidade de parecer da entidade competente em matéria de património cultural relativa a obras no interior de bens imóveis, desde que não se verifique impacto no subsolo ou alterações relativas a azulejos, estuques, cantarias, marcenaria, talhas ou serralharia e as obras de conservação no exterior. Também elimina-se essa necessidade de parecer no que diz respeito à instalação de reclames publicitários, sinalética, toldos e esplanadas. A emissão dos pareceres através do sistema eletrónico, portanto, o sistema não permite o envio de pareceres quando o prazo para a sua emissão se tenha esgotado. Muito importante esta limitação, porque vai obrigar as entidades a terem que responder em tempo útil. Algo muito importante aqui sobre as operações de loteamento. E eu já vos vou explicar aqui a diferença. Aqui fala de os projetos devem prever agora, para além de áreas destinadas à implantação de espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos e devem prever habitação pública de custos controlados ou para arrendamento acessível. Só dar-vos nota que esta questão é do artigo, agora se não me engano, nos artigos, este é o artigo 43.
É isso, não é, Ana? Que diz respeito ao domínio privado. Depois eu já vos digo do domínio público. Queria só dar aqui a nota de que foi publicada a 29 de fevereiro a portaria número 75/2004, que faz referência às cedências e que precede à primeira alteração da portaria. E o que é que ela faz? Ela fixa os parâmetros para o dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes, de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos. E vocês perguntam, então onde é que se fixam os parâmetros para a habitação, a custos controlados? Ela não fixa, ela remete para o PDM de cada município. Pronto. Como eu vos estava a dizer, eu falei-vos há pouco das cedências que vão ter que fazer no âmbito privado. Eu confesso que não sei muito bem como é que isto vai ser feito no que diz respeito aos loteamentos. E depois temos uma outra vertente que é, no âmbito dos loteamentos, as cedências gratuitas a efetuar para integrar aqui o domínio público e não o privado, como falei anteriormente, incluem não só as parcelas para a implantação de espaços verdes públicos, para equipamentos de utilização coletiva e as infraestruturas, o que já estava previsto, mas agora também para a habitação pública a custos controlados ou para arrendamento acessível. Uma outra novidade, nos loteamentos, quando tiver sido prestada a garantia bancária por empreiteiro ao interessado, a Câmara Municipal e os emitentes da garantia estão obrigados a aceitar a cessão da posição contratual do interessado a favor do município, ficando mesmo dispensado prestar uma nova garantia e, portanto, aqui elimina-se esse custo decorrente de ter que fazer essa nova garantia. E pronto, assim termina a minha parte. Espero que tenham gostado, tanto como eu gostei de fazer esta apresentação para vocês. Obrigada. Nós intercalamos, que é para não nos cansarmos, está bem? Só por isso. De seguida, nós inserimos aqui nesta apresentação, não tem propriamente a ver com o tem diretamente, mas não está previsto no Simplex Urbanístico e neste Decreto-Lei, não estão previstas estas questões. Ou seja, como é que ficam as ações administrativas de condenação à prática do ato devido? Eu presumo que existam aqui advogados presentes, para além de nós, e que terão provavelmente ações pendentes ou não para a condenação à prática do ato devido, que era exatamente a ação judicial a propor quando passavam os prazos, por exemplo, no licenciamento, eram ultrapassados os prazos e nós recorríamos a tribunal para conseguir a declaração do deferimento tácito. Neste momento já não opera por esse efeito, opera pela plataforma, vai operar pela plataforma eletrónica que será depois obrigatória, que não está ainda a funcionar, mas o deferimento tácito já está a funcionar na página do E-Portugal, salvo erro, em que eu nunca experimentei, eu não experimentei ainda, portanto eu não sei como é que opera ali o deferimento tácito, sei que tem que ser proferido em 8 dias a resposta e no âmbito destes 8 dias as câmaras são consultadas. Não sei se depois conseguem ou não dar resposta, não sei se isto é um prazo execuível para as câmaras darem resposta. Isto para quê? Para aferir efetivamente da concretização do prazo e que estão preenchidas as condições para o deferimento tácito. Portanto, o que é que acontece a estas ações? Nós não sabemos, por acaso ainda não tivemos a possibilidade de falar com nenhum juiz, mas é algo que temos que pensar para perceber o que é que vai acontecer ou o que é que já está a acontecer. E, portanto, poderão ser extintos, eventualmente, por inutilidade superveniente da lide, não é? Porque deixam de ser necessários, portanto, perdem o seu efeito e eles são extintos por inutilidade. Provavelmente, os tribunais administrativos acabam com muitos processos que estão lá a correr. As ações administrativas de impugnação de atos de licenciamento ou outros, essas continuarão com certeza, sem alterações. Simplesmente os fundamentos passam a ser diferentes, não é? Porque se passamos a isentar algumas operações urbanísticas que anteriormente estavam sujeitas a controle prévio e que poderiam conduzir à nulidade ou anulabilidade do ato, dependendo do vício que padecessem, os fundamentos alterantes também pode dar origem à extinção de alguns processos judiciais.
As intimações judiciais à prática do ato legalmente devido, como para a passagem de certidões, essas continuam a existir. Para a prestação de informações, com certeza, continuam a existir. Mas, por exemplo, a emissão de alvarás já não se coloca essa questão e era uma possibilidade. Só o tempo dirá o que vai acontecer. Relativamente ao regeu, também já falámos, pronto, se foram revogadas aquelas, eu ponho aqui os exemplos mais noticiados, que é o bidé, não é, que deixou de ser exigido, a existência de um duche em casas de banho em vez das banheiras, a aceitação do chamado open concept, não é, com a kitchenette e a sala juntas. E já entrou em vigor em 1 de janeiro de 2024. E depois, portanto, revogam-se normas que já se encontram reguladas de forma mais completa noutros diplomas, e a revogação, lá está prevista a revogação do regeu, mas com efeitos a partir do dia 1 de junho de 2026, portanto, até lá ele continua a ter as suas normas em vigor e, portanto, a regular as matérias que lá estão, com exceção daquelas que foram alteradas. Eu vou passar esta parte relativamente rápida, só para dar nota e para se ter essa ideia, até porque eu acho, isto é uma opinião, não é só pessoal, porque é de outros juristas também, mas de facto acho que as câmaras, acima de tudo, vão ter um papel muito importante ao nível do planeamento. Ao nível dos seus regulamentos, ao nível do planeamento, dos planos de pormenor, dos PDMs, de forma a dignificar o território e a prosseguirem as políticas que entendem como mais adequadas para o desenvolvimento do território e das povoações. Mas, portanto, para se aligerar também aqui algumas alterações, há uma simplificação do processo de reclassificação do solo rústico em solo urbano. Aqui andamos um bocadinho ao contrário daquilo que foi previsto em 2015, eu não sei se recordam, não é? Há uma série de PDMs ainda em alteração por causa de uma alteração ao RGIT em 2015, que tencionava tornar os solos urbanizáveis, transformá-los em rústicos e, portanto, diminuir o número de solos urbanos. Agora, invertemos a tendência, não é? Portanto, agora o que nós queremos é solo urbano. Portanto, simplificação do processo de reclassificação do solo rústico em solo urbano com finalidades de industrial, armazenagem, logística ou habitação a custos controlados. Nunca esquecer que este simplex urbanístico saiu do pacote mais habitação, não é? Portanto, é essa a premissa maior. Agilização dos procedimentos de aprovação dos planos de urbanização e dos planos de pormenor, através da eliminação, nomeadamente, do acompanhamento e elaboração pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, ou seja, as CCDR, e da eliminação da fase de concertação. As alterações agora introduzidas prevêem que os solos urbanizáveis se mantêm como solos urbanos, que é exatamente a ideia inversa daquilo que esteve por base da alteração em 2015, não é? Que os urbanizáveis passavam a rústicos. Quando, cumulativamente, ainda estejam classificados em instrumentos de gestão territorial em vigor como solo urbanizável ou solo urbano como urbanização programada, sejam propriedade exclusivamente pública, não percebo porque é que tem que ser só propriedade exclusivamente pública, o uso predominante previsto seja o habitacional, e a sua promoção esteja inserida no âmbito da execução de uma estratégia local de habitação ou de uma carta municipal de habitação ou bolsa de habitação ou habitação a custos controlados. Pronto, lá está, para facilitar, a construção de habitação. Agora, apenas uma resenha histórica para o futuro, não é? A 4 de março de 2024, portanto, entrou em vigor a maior parte deste diploma, deste decreto-lei. Tem aplicação imediata aos procedimentos iniciados antes da entrada em vigor, portanto, aplicam-se aos procedimentos que estão em curso, com uma única exceção, que é a ocorrência do deferimento tácito, está bem? O deferimento tácito, tal qual ele vem previsto neste decreto-lei, só ocorre para os processos que derem entrada a partir do dia 4 de março. Não obstante, acho que, eu não sei como é que os municípios estão a lidar com esta situação,
mas eu tenho alguma dificuldade, e acho que vai existir essa dificuldade, na aplicação dos novos prazos, porque eles aplicam-se, os novos prazos, aos prazos de licenciamento dos processos que já se encontravam em curso. Acho que é aqui há aqui um exercício de contabilização que não vai ser fácil. A 1 de janeiro de 2024, portanto, aplicação retroativa, como referimos há bocado, entraram em vigor as operações urbanísticas isentas de controle prévio, operações urbanísticas de escassa relevância urbanística, a não obrigatoriedade do acompanhamento policial para a realização de operações urbanísticas, mesmo quando implica o corte da via pública, está previsto agora no artigo 40A. As alterações ao regime também já entraram em vigor logo em 1 de janeiro. E a eliminação da obrigação de apresentação da autorização de utilização e da ficha técnica de habitação nas transmissões de imóveis. A 3 de junho de 2024, reconhecimento da formação do deferimento tácito. Eu penso que isto é capaz de ser para dar tempo, não é, aos processos que entraram após o dia 4 de março. 8 de abril de 2024, disponibilização no DR dos regulamentos urbanísticos organizados de forma sistemática e por município. Eu não sei se o que se pretende aqui, o que o legislador pretendia, era já os regulamentos alterados, o que é impossível, até porque a nível procedimental não é execuível. O que eu acho que o legislador pretendeu aqui fazer foi, ou seja, que todos tivéssemos acesso mais fácil a todos os regulamentos de todos os municípios, não é? A consulta não fosse dificultada porque eu falo por mim, não é? Eu para aceder aos regulamentos vou aos sites, não é? Vou aos sites das câmaras, retiro os regulamentos que estão atualizados e parto do princípio que aquilo está correto, não é? Agora, a partir de 8 de abril de 2024, passam a ter que ser publicados de forma sistemática no Diário da República. A 6 de janeiro de 2025, também não percebo este prazo, porque refere que deve estar concluída a formação dos técnicos que sejam responsáveis pela aplicação dos regimes adotados neste sistema. Pois eu acho que a formação tem que ser rápida, tem que ser rápida, porque não se compadece com a data de 6 de janeiro de 2025, nem de longe. 5 de janeiro de 2026, a plataforma eletrónica dos procedimentos urbanísticos e licenciamentos urbanísticos deve estar plenamente operacional. O que é que esta plataforma vai facilitar? Vai facilitar que todos nós temos acesso à mesma plataforma, aos mesmos elementos instrutórios que são pedidos. Conseguimos acompanhar o processo através dessa plataforma e nessa plataforma vamos conseguir extrair os comprovativos das comunicações prévias, vamos conseguir extrair, aí para mim já faz sentido, os deferimentos tácitos. Porquê? Porque com certeza essa plataforma contabilizará os prazos, terá em conta o procedimento em si, de cada um dos processos, portanto temos a coisa direitinha e podemos confiar, não é? A 1 de junho de 2026, há a revogação do regeu. 1 de janeiro de 2027, dá-se início ao projeto piloto para a validação do projeto em Building Information Modeling. Alguns de vós estarão familiarizados com este sistema, eu francamente não estou, quer dizer, eu sei o que é, mas não estou familiarizada em nível de execução. Acho que, portanto, o que vai acontecer aqui é que os municípios vão ter que se adaptar também para conseguir receber os processos neste sistema. Eu penso que é um sistema que normalmente é utilizado, corrijam-me se eu estiver errada, mas para os projetos de execução. Eu penso que não é para os projetos de execução. Não? Então, mas depois, daqui a bocadinho, eu peço essa, podíamos explicar para todos. E depois, por fim, em 1 de janeiro de 2030, aí sim já os projetos têm que ser apresentados neste sistema. Pronto, e aqui termina a nossa apresentação. Naturalmente que ela é um resumo, há inúmeras questões que se levantam dentro das normas que vêm neste decreto-lei. Vamos tentar, na segunda parte desta conferência, em que vamos discutir, vamos conversar aqui com um painel que nos pode dar a sua opinião nas várias matérias e vai estar aberto também às vossas questões e vamos ver se conseguimos responder algumas, porque não existe resposta para tudo, está bem? Ainda, pelo menos. Está bem? Muito obrigada.
Segue-se uma breve pausa para café, que será servido no piso inferior ao desta sala. Retomaremos os trabalhos dentro de cerca de 30 minutos. Obrigada.